Em agosto, na volta do recesso parlamentar, o Senado deve votar na primeira sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Casa a proposta que perdoa multas de partidos políticos e permite o refinanciamento e a isenção de dívidas tributárias com a União. A PEC perdoa multas de partidos políticos que não cumpriram as cotas de gênero e raça nas eleições anteriores. Ao todo, os partidos políticos têm mais de 378 milhões de reais inscritos na dívida ativa da União. Com a eventual aprovação da PEC da anistia, essas dívidas poderão ser totalmente zeradas. Segundo o levantamento do site Poder 360, com base em dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o PT é a sigla cujas entidades partidárias, como diretórios municipais e estaduais, acumulam o maior volume de dívidas. São 26 milhões de reais de dívidas previdenciárias, 24 milhões de dívidas não previdenciárias e 300 mil relacionados ao não pagamento de FGTS. O partido de Lula é seguido pela União Brasil, com 34 milhões, e pelo PP, com 30 milhões e 300 mil reais. De acordo com o texto aprovado na Câmara, enviado para análise do Senado, as multas por Caixa 2 poderão ser pagas com recursos do fundo partidário, enquanto as dívidas discutidas na Justiça serão anistiadas automaticamente. Além disso, qualquer irregularidade que tenha ocorrido não será apurada e fica automaticamente perdoada. Silvio Navarro, começamos essa rodada com você. Esse assunto vai chegar ao Senado aí na volta do recesso. A gente lembra que a Câmara, o presidente Arthur Lira, votou rapidamente essa PEC para aprovar uma autoanistia, né? Um auto-perdão dos partidos políticos, nesse caso, dessa PEC que perdoa, então, os partidos que não cumpriram as cotas de gênero e raça nas eleições anteriores. Regras essas que eles mesmos criaram, eles mesmos não obedeceram e agora, então, aprovaram uma autoanistia, um auto-perdão. Vamos lá, Paulo, tem alguns itens aí para tratar dentro dessa PEC. Primeiro ponto, essa é daquelas pautas que ninguém larga a mão de ninguém dentro do Congresso Nacional. Até porque dentro do Congresso Nacional está a maioria dos donos dos partidos. Tá? Então, claro que eles fazem um acordo e passa. Por quê? Porque é PEC, é emenda constitucional, precisa de quórum altíssimo, de 3/5, com duas votações em cada uma das casas. Então, é claro que isso precisa de um arranjo. E o Arthur Lira comandou esse arranjo junto com os presidentes e seus representantes, seus postos avançados, em alguns casos, nos plenários. Então vai passar. Bom, multa por Caixa 2 ser perdoada com dinheiro do erário, com dinheiro do pagador de impostos, isso é um escárnio. Caixa 2, se o Brasil fosse um país sério, deveria levar ao partido fechar as portas, a punição, em alguns casos agudos, como foi, por exemplo, o mensalão, porque o mensalão era compra de voto e a outra parte ficou caracterizado Caixa 2. Ou o petrolão, mas vamos nos ater ao mensalão, né? O mensalão que o PT comandou com outros partidos que formavam uma base comprada para votar. A sobra foi Caixa 2. O próprio Duda Mendonça, nós já contamos essa história, narrou isso no dia 11 de agosto de 2005, quando ele rompeu dentro da CPI dos Correios que funcionava e disse, olha, eu recebia 10 milhões de reais lá nas Bahamas, tinha as agências de publicidade do Marcos Valério e parte desse dinheiro era para fazer campanha, porque ele era o marqueteiro da campanha que levou o Lula ao poder. Então, é um escárnio perdoar Caixa 2. O partido deveria pagar ou ser extinto, mas pagar com dinheiro novo, com dinheiro do próprio fundo, me parece um absurdo. Então, você tem um arranjo lá dentro, que todo mundo se abraça para votar, você tem uma forma de achar o dinheiro para fazer tudo isso passar. E finalizo. Eu não sou a favor de nenhum tipo de cota eleitoral. Cota racial, cota de mulheres, até porque, de fato, ficou comprovado que isso é um laranjal. Os partidos arrumavam, por exemplo, no caso de mulheres, arrumavam mulheres para concorrer e quando
quando saiu o boletim de votação, o resultado eleitoral nas urnas, nem elas tinham votado nelas mesmas. Eram candidatos laranja para bater cota. Então, eu sou contra, acho que isso precisa ser banido, porque essas cotas, elas partem daquelas hipocrisias que acontecem dentro do plenário. Partidos dizendo, não, temos que ter mais representatividade feminina. Então, tudo bem, podemos ter mais mulheres no plenário, mais mulheres em cargos públicos, desde que elas queiram concorrer, e não obrigá-las a concorrer, que foi o que aconteceu. O Piotr Silvio usou bem a expressão, esse é um caso que ninguém larga a mão de ninguém, né? Isso se expressa na votação na Câmara. Em primeiro turno foram 344 votos a favor, 89 contra. E em segundo turno, 338 votos favoráveis, 83 contrários e 4 abstenções. Agora o tema segue para o Senado. Agora chama a atenção, a gente trouxe as dívidas aí, se a gente puder exibir novamente, o PT é o campeão, né, desse valor aí total de 368 milhões de todos os partidos, o PT encampa, agora só de, aí, tá na tela mais uma vez, a gente colocou só alguns partidos, né, o PT com 50 milhões e 500 mil reais, Piotr, e nesse bolo, nesse valor, tem 26 milhões de reais de dívidas previdenciárias, quer dizer o quê? Os diretórios municipais e estaduais não repassavam o valor para o INSS dos trabalhadores, é isso? Dos trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores não repassava o valor devido dos trabalhadores para custear o INSS. Tanto que eles já enfrentaram a reclamação trabalhista também. Parece uma coisa absurda, mas enfim, são só os fatos. Eles que reclamam da Previdência, né? Das contas da Previdência, mas pô, se eles não pagam a Previdência, que toda empresa é instada a pagar, inclusive com multas pesadas quando não faz, mas eu vou pegar só por 3 pontos. Passou muito rápido na Câmara, com o apoio de Arthur Lira, mas ainda antes do recesso, o Pacheco, o presidente do Senado, disse que não daria tanta celeridade a este tema no Senado. O Senado é um clubão de partidos ali, de líderes. É difícil imaginar que isso aconteça, mas enfim, vamos saber qual vai ser o tratamento de Rodrigo Pacheco a este tema. A outra coisa, eles fazem uso da expressão anistia, que na verdade isso é perdão de dívida. O nome disso é PEC de perdão de dívida, aí você pode colocar o nome que você quiser, tributária, por não cumprir a lei de cotas e tudo mais. Anistia é algo nobre. Eu vou ler aqui a definição de anistia, que inclusive é da Constituição. Anistia é um benefício concedido pelo Congresso Nacional, é uma prerrogativa do Congresso Nacional, porque o presidente concede graça ou indulto. Mas anistia é só o Congresso Nacional, por meio de lei federal, que apaga a pena e todas as suas consequências. Nesse caso, é perdão de dívida. Dívida que eles não pagaram, porque a lei determinava assim. Daí vem a outra coisa das cotas e o desvirtuamento de vários assuntos no Congresso Nacional que o Silvio já expôs com propriedade aqui. Essas cotas são simplesmente para cumprir leis que não deveriam existir. A lógica da representatividade democrática é você criar interesse em pessoas que queiram ser candidatos. Podem ser mulheres, podem ser de uma minoria A, B ou C. Essa imposição disso e daquilo, determinada necessidade de cumprir, isso está no problema dos caciques políticos que escolhem quem eles querem que ganhe. Quantas vezes você já viu na propaganda eleitoral um determinado candidato que tem uma fala maior do que o outro? O outro consegue falar o número dele, 2, 3 palavras. Óbvio que está dirigido inclusive na campanha eleitoral. O cacique decidiu que aquele é o principal candidato do partido. É o que sobe no palanque, é o que aparece mais e tudo mais. Daí eles criam leis que obviamente são difíceis de cumprir, ou quase impossíveis de serem cumpridas, ou quando são cumpridas com essas irregularidades, como o Silvio já fez menção desse laranjal, né? Coloca laranja ali para bater a cota, e aí depois eles têm que criar perdão de dívida. Não usa a expressão anistia, que ela é muito nobre para quem é só um devedor da Previdência e de leis absurdas que eles próprios criaram. Além de se perdoar, eles criam um eufemismo, né, Piotr? Para aliviar um pouco, claro. Augusto. Quer dizer, no momento em que milhões de brasileiros aí sonham com a decretação da anistia, que livrará da cadeia injusta, ilegal, tantos prisioneiros aí de ministros do Supremo Tribunal Federal, né, o pessoal do 8 do golpe,
com um vendedor de algodão doce do 8 de janeiro, me vem esse trambique, né? Essa obscenidade. Aí, primeiro, porque chama PEC da anistia. Eles querem confundir, né, com a anistia que os brasileiros desejam, que é a anistia dos presos políticos, que acabará com os presos políticos, exilados, etc., etc., como a que aconteceu em 1979. Não. Eles chamam de anistia o calote, né, um perdão de dívidas absurdo, inexplicável. E é bom registrar que o PT, o maior beneficiário, se uniu ao PL, que é o partido que supostamente apoia o ex-presidente Bolsonaro. Para que fazer isso? Esse dinheiro, né, é o dinheiro que está precisando o Rio Grande do Sul, por exemplo, e tantas outras carências nacionais aí reivindicam, né, exigem e não tem. Agora, eles fazem isso para pagar funcionário, como no caso do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, realmente eles se dão as mãos, né, para sujá-las. Né? Não é possível o Brasil ficar tolerando em silêncio isso aí. Quanto a isso, eles concordam. Né? Você quer obter, quer chegar à unanimidade, põe dinheiro para todo mundo ali. Não pode ser assim. Só 2 partidos se opuseram a isso.